abordagem inicial. É aqui que você vai fazer o primeiro contato com as empresas. E é aqui onde a maioria dos profissionais sentem medo, que acham que não vão conseguir porque não tem experiência. Antes de te falar como exatamente você deve fazer uma primeira abordagem e qual é o objetivo dessa primeira abordagem, eu vou te explicar quais são os principais erros que eu vejo os profissionais que estão começando a prospectar clientes cometerem na abordagem, tá? O principal erro que eu vejo que você não deve cometer de forma alguma é você abordar todos os seus potenciais clientes do segmento que você escolheu da mesma forma. Por exemplo, pegar a lista lá que você fez de posto de combustível, preparar um texto de e-mail ou uma forma só, um roteiro de ligação, por exemplo, e usar a mesma mensagem de forma aleatória para todos os tipos de empresa. Você nunca deve fazer isso. Mas, Lion, por que eu não posso fazer isso? Mais uma vez, cada caso é um caso. Cada posto de combustível, por exemplo, tem necessidades específicas. Alguns podem estar com problema na renovação da licença, outros podem estar com problema lá no certificado, no cadastro técnico federal do IBAMA, outro pode ter um problema no relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA. Então você não pode querer colocar todos numa só situação. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, na hora que você manda uma mensagem aleatória e uma pessoa lê aquela mensagem, ela vai pensar o seguinte: mais uma pessoa aqui tentando me vender. Mais uma pessoa que não sabe nada do que eu passo aqui no meu negócio, no meu posto de combustível, na minha indústria, e está querendo me empurrar um trabalho aqui que eu nem preciso. Então é por isso que você não deve fazer isso de forma aleatória. Ao invés disso, você deve fazer uma abordagem personalizada para cada caso. E é por isso que na lista de prospecção tem uma coluna para você colocar as informações ambientais de cada empreendimento que está na sua lista. É lá que você vai colocar quais são as possíveis necessidades que ele tem. É lá, por exemplo, que você vai poder consultar a consulta pública do IBAMA para saber como é que está o CTF daquele empreendimento, por exemplo. E através dessas necessidades específicas que você foi encontrar no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, na consulta pública do IBAMA, no próprio Google, por exemplo, até nas placas de licenciamento, às vezes você encontra placas de licenciamento onde a licença está vencida. É uma informação específica que você pode colocar na sua planilha de prospecção, por exemplo, tá? É a partir daí que você vai planejar como é que você vai abordar. E como é que você vai fazer essas abordagens? Você pode fazer essa abordagem de várias formas. As duas principais são telefone, tá? E e-mail. Aí você pode perguntar, lá, mas eu sou muito tímido, como é que eu vou ligar para uma empresa? Eu não tenho experiência, a pessoa não vai nem querer me ouvir, eu vou travar na hora do telefone. E mais uma vez eu vou te falar, o que te atrapalha na hora de ligar para uma empresa para fazer uma abordagem inicial, de mandar um e-mail, por exemplo, não é a falta de experiência, é você não saber o que dizer na ligação. Se você sabe o que precisa falar na ligação, ou você sabe qual texto que você tem que mandar, o que você tem que colocar nesse texto, você ganha mais segurança e consegue ligar. Se você seguir as dicas que eu vou dizer para você agora, você vai conseguir sim fazer uma excelente abordagem, uma excelente primeira abordagem nos seus potenciais clientes, mesmo que você esteja começando do zero, não tenha nenhuma experiência, e mesmo que você seja tímido, porque, mais uma vez, o que te atrapalha na hora de você fazer uma abordagem, na hora de você ligar para o empreendedor ou mandar um e-mail, por exemplo, não é o fato de você não ter experiência, não é a sua timidez. Porque eu mesmo era muito tímido lá atrás. Só para você ter uma ideia, eu morria de medo de ficar sozinho no escritório, porque eu tinha medo do meu chefe ligar e querer saber alguma coisa e eu não saber responder. Eu tinha medo de um cliente ligar, me perguntando uma coisa e eu não saber responder. Então, muitas vezes eu estava lá no escritório, o telefone tocava e eu não atendia. Muitas vezes eu estava no telefone aqui e eu não sabia responder, eu ficava fingindo que o telefone ia cair. "Ah, vai cair, vai cair, eu tô ouvindo." Muitas vezes eu fiz isso, eu era uma pessoa extremamente tímida. Na verdade, até hoje eu me considero uma pessoa muito tímida. Agora, o que eu fiz foi superar a minha timidez. Como? Tendo um método, sabendo o que eu vou falar. Da mesma forma, você também vai conseguir superar essa timidez se você souber exatamente o que você tem que falar numa ligação ou o que você tem que escrever, por exemplo, no e-mail. Então, qual é a primeira coisa que você precisa entender? Qual é o objetivo de uma abordagem?
inicial. O objetivo de uma abordagem inicial é você marcar uma primeira reunião com o cliente, é você marcar uma primeira visita. Logo, o que você precisa fazer é gerar uma curiosidade no empreendedor, lá no seu potencial cliente, para ele querer saber mais sobre o que você tem a falar e querer, consequentemente, marcar uma reunião com você. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aqueles dados específicos que você colocou lá na lista de prospecção, tá? Que é aquela coluna de informações ambientais que você fez sua pesquisa, você olhou lá no consulta pública do IBAMA, por exemplo, você deu uma olhada, e aí você, por exemplo, viu que tinha alguma necessidade, ou a licença dele parece que se venceu já, ou tem alguma necessidade, o certificado técnico federal está vencido. Você vai colocar, você vai pegar essas informações e você vai usar isso ao seu favor na abordagem. Mas você não vai ligar para o empreendedor e dizer, olha, eu vi aqui que tem uma pendência na sua licença, eu vi aqui que sua licença venceu, eu vi aqui que você está com um problema aqui no licenciamento, né? Você não deve fazer isso. Inclusive, isso é um dos maiores erros que eu vejo profissionais cometendo na hora de prospectar, na hora de abordar. Por que que você não deve fazer isso? Porque quando você fala que ele está com pendências e problemas no licenciamento dele, ao invés de você causar uma empatia, que é o importante que você cause logo no primeiro momento da ligação, para que ele continue querendo te escutar, você vai causar um estranhamento muito grande da parte dele. Ele vai querer, ele vai se incomodar com aquilo ali, ele vai se incomodar com aquilo, consequentemente, ele vai querer desligar o telefone, ele vai achar que você está inventando, que não tem problema nenhum, porque em alguns casos os empreendedores acham que está tudo bem, mas não está, e você tem que saber como transmitir essas informações. Um exemplo do que eu faço muito, que eu ensino aos meus alunos, uma das formas que eu faço é o seguinte: ao invés de dizer que ele está com pendências e problemas, eu faço o seguinte: opa, João, tudo bem? Olha, eu sou especialista em atender o teu segmento, tá? E eu vi aqui que tem algumas situações relacionadas àqueles documentos que a gente apresenta na ANM, na ANP, na SEMASSE, no IBAMA. Aí você vai falando o nome dos órgãos, porque quando você fala o nome dos órgãos, o que que acontece? O empreendedor, ele entende melhor do que você falar, por exemplo, um nome de um relatório, o nome de um projeto técnico. Ele não vai entender, sacou? Então você fala o nome dos órgãos, ó, aqueles documentos relacionados a esses órgãos, que tem a ver com aquelas licenças, para poder o teu empreendimento estar funcionando. E por ter a ver com uma parte tão importante, né, que é essas licenças, eu acho que é do seu interesse. Tô certo? E aí você espera ele responder. Ele vai, claro que ele vai dizer, não, eu quero saber, não, mas que situações são essas, tá? Outra palavra que eu gosto de usar são oportunidades. Eu vi aqui algumas oportunidades. Aí ele pergunta, que situações são essas? Que oportunidades são essas? E é aí onde está a chave. E aí que você vai falar o seguinte, olha, por telefone, eu não acho que seja a melhor forma de eu te explicar essas situações, porque provavelmente, mesmo que eu tente aqui, você não vai conseguir entender, eu não vou conseguir explicar direito por telefone. Então, eu tenho uma ideia melhor. O que é que você acha da gente se reunir aí no teu posto de combustível durante 10 minutos para eu te explicar melhor? Que assim eu consigo te explicar, a gente se conhece, a gente toma um café e eu te explico melhor. O que é que você acha? E aí você ainda pode complementar o seguinte: olha, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu tenho uma agenda livre aqui para a gente conversar. Dá certo a gente fechar nesse horário? Quando você faz uma abordagem desse tipo, isso aqui é uma das estratégias que eu ensino, tá? Você consegue passar a autoridade, você consegue gerar essa empatia, e mesmo que você não tenha nenhuma experiência, o cliente do outro lado nem vai perceber que você não tem experiência, porque você falou o que tinha para falar, você foi direto ao ponto. Você falou que tinha situações do interesse dele, você falou o nome dos órgãos, por isso é importante você estudar as demandas ambientais. Você falou o nome dos órgãos que ele, que ele convive no empreendimento dele, então você passou autoridade, mostrou que entende do negócio dele. Você sacou que tudo isso em um minuto, em menos de um minuto, 30 segundos você passou? Então, quando você tem esse direcionamento, você consegue passar essa confiança, mesmo sendo tímido, mesmo sendo iniciante na área.